Oportunidade, então, agora a gente tem a apresentação do Nelson Calegari, que é da Unesp em Rio Claro. Ele vai falar para a gente sobre o papel das interações ressonâncias e seculares na dinâmica de pequenos satélites dos planetas gigantes. Por favor, Nelson. Obrigado, Otto. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Há 10 anos atrás eu estava aqui dando um seminário, fazendo uma coisa totalmente diferente. E o que eu vou contar para vocês é o que eu trabalhei nos últimos 4 anos, que é um projeto que agora está encerrado, está em encerramento. A parte principal eu já fiz. E eu vou falar de um assunto muito comentado aqui, né, muito citado, que é ressonâncias, né? E eu espero contribuir. Os resultados vai ser uma forma de review, que eu vou fazer um review daquilo que eu estudei ultimamente e do que tem na literatura. E eu vou, na primeira parte, eu vou mostrar bem rápido uns slides para motivar a parte da introdução e depois vou discutir algumas coisas mais específicas desses resultados, porque não dá tempo de eu ficar explicando o que foi feito aqui. Então, vamos começar com Netuno, né? Netuno a gente vai focar, então, como eu disse, na parte de dinâmica ressonante e secular. Então, eu mostro o sistema aqui interno de Netuno, com seus arcos, né? Porque o caso em tela são os pequenos satélites dos planetas gigantes, aqueles grupos internos. Então, esse grupo aqui é o grupo de Netuno, que já foi citado também, satélites da ordem de dezenas de quilômetros, né? Em alguns poucos raios terrestres do centro do planeta. Existem arcos de anéis envolvidos na região. Um exemplo é o arco de Adams, né? E existem ressonâncias sendo estudadas recentemente, em trabalhos bem recentes, né? Mostrando a relevância possível relevância para o confinamento desses arcos e dessas estruturas de arcos, né? Só lembrando, né, alguns termos que a gente vai utilizar: ressonância de primeira ordem, ressonância de segunda ordem. Então, o que é uma ressonância? Dada uma comensurabilidade, linha é o corpo externo, corpo interno, P mais Q sobre Q, né? Todo mundo já sabe, mas não é sempre bom lembrar, né, que a ordem da ressonância é importante. Esse aqui é o sistema de Urano, muito eu tirei do Wikipédia, né? Muito ilustrativa essa figura. Aqui é o sistema de satélites regulares, né? E aqui também o sistema, né, de objetos aqui descobertos pela Voyager, fotografados pela Voyager e pelo Hubble, né? E a questão esse artigo saiu, tem um mais recente, né, que mostra a quantidade de ressonâncias que estão sendo mapeadas, foram mapeadas nesse sistema, né? Esse aqui é um trabalho, essa web de ressonância entre esses pequenos corpos, né, é bem complicada, né? E, por fim, Júpiter, né, o que tem o menor número dessas pequenas luas, né, são esses 4 carinhas aqui: o Tebe, a Maltia, das Metis, né? Eu achei pouco também, com as mesmas dimensões aproximadas, relativas. E o que eu pude perceber nessa revisão, nesse trabalho nessa leitura, né, desses trabalhos, é que tem pouco trabalho sobre a dinâmica deles, né? O que eu pude perceber aqui é ver uma ressonância 4:3, ou equivalentemente 13:10, ou 8:6, e esses dois aqui são quase orbitais, né? Então, são observações de características dinâmicas, né, que podem vir a ter relações com a sua estabilidade, com a estabilidade do grupo de satélites, e é isso que eu vou mostrar no caso específico de Saturno, que é o que eu fiz nesse projeto recentemente. Então, Saturno tem 15 luas, né? 15 dessas pequenas luas, muitas são
co-orbitais com satélites regulares. Muitas estão dentro da região dos anéis, como as anteriores que eu mostrei, outras não, né? Não necessariamente estão dentro dos anéis, como Antimetone e Palene, que é as que eu vou estudar, né? Então, aqui são fotos da Cassini, né? Existem arcos de anéis associados. Então, vamos lá. O que realmente importa no estudo das ressonâncias para esses objetos, né? Então, a gente tem a questão geológica, né? Da planetologia, que é relacionado com o interior. Tem a parte das interações satélites-anéis e a coexistência desses anéis e desses arcos de anéis nessas regiões dos planetas gigantes, né? E cenários de formação e evolução, que está bem longe da minha expertise. E aqui é onde mais eu me concentrei, né? Nesse trabalho aqui, nessa primeira parte, nessa caracterização quantitativa com os métodos de análise de frequência, modelagem com equações exatas, mais ou menos como o Demétrio mostrou na palestra dele de manhã, né, com aquela custoso numericamente, né, mas que vale a pena porque dá resultados bastante confiáveis do ponto de vista da dinâmica, né? Então, e neste momento, se eu for dar continuidade, eu quero trabalhar com a estabilidade de bastante longo termo. Por quê? Porque a tese é que essas ressonâncias que eu vou mostrar contribuem para a estabilidade desses satélites, né? Então, essa é a parte nova que eu estou falando hoje aqui no Thaler, né? Então, o que são essas ressonâncias? Essas ressonâncias, Metone anti-Hadrian, né, que estava naquela galeria de fotos, estão em ressonância com MIMAS. Isso não fui eu que descobri, isso tem nos artigos recentes publicados pela equipe da Cassini, né? Então, onde começa a dificuldade aqui? Qual que é o problema aqui? O problema é que as ressonâncias... Primeiro, vamos fazer uma revisão rapidinho. Tenho dois corpos, dado a comensurabilidade, as conjunções ocorrem em torno de uma linha, essa aqui é a linha das conjunções, e essa linha oscila em torno de uma direção preferencial. No caso aqui, eu estou mostrando o pericentro de MIMAS. Então, essa é a definição clássica de ressonância. A questão é que, esse aqui, por exemplo, uma ilustração, mostra um caso clássico de uma ressonância 2:1, né? Razão de período 2. Aqui é a linha das conjunções, ok? Esse é um caso clássico. Então, a cada duas revoluções do externo, do interno, uma do externo, e assim por diante, as conjunções se repetem. Pá, aqui repetiu. Muito bem. Qual que é o problema? O problema, entre aspas, problema para mim antes de começar a estudar, e agora não é mais problema, é que esses inteiros são muito grandes. Então, essas ressonâncias, a ordem delas pode ser baixa, mas a razão de período é quase orbital, quase coorbital, 1,1, 1,3, tal. Então, eu ficava bastante reticente, né, sobre a dinâmica, a importância dinâmica, e aí a gente foi estudando a 1110, e, além do mais, na literatura, diferentes trabalhos mostravam diferentes ângulos críticos para a mesma ressonância, o que contradiz os livros do Brouwer, né, da mecânica celeste, certo? Então, a gente começou a fazer, e numa série de trabalhos, a gente conseguiu mostrar, por exemplo, vamos falar da 1110. Agora, são exemplos daquilo que a gente fez, daquilo que a gente conseguiu evoluir. A 1110, ela é entre MIMAS e anti. Ela, aqui está a diferença de uma ressonância 2:1 para uma 11:10. A ressonância ocorre nessa direção de máxima, aproximação, né? Voltada para o pericentro de MIMAS, do perturbador, que é o interno. Caso fosse no apocentro, a diferença seria de 6.400 quilômetros. Então, quer dizer, essa ressonância aqui, 1110, ela está servindo como, é isso que eu quero ver, um mecanismo de proteção
e estabilidade desses objetos. Né? Aqui o dado do semi-eixo maior, que é afetado, a distância média do planeta é afetado por essa ressonância, classicamente como a gente conhece. Né? Então, isso aqui são dados do Horizon, né? Ou seja, está na plataforma o ângulo librando com alta amplitude. Esse aqui é um mapeamento que a gente fez, mostrando a zona, o espaço de fase da ressonância. Ou seja, aqui é onde está o satélite. Qualquer condição inicial aqui dentro, o satélite está, aquele ângulo está librando. Só que a gente achou uma outra região aqui em cima, que normalmente é conhecida como a Lindblad. Aí, a linha das conjunções oscila no pericentro da partícula deste, não do perturbador. Então, é outra ressonância, né? Só que as partículas aqui, elas têm órbitas que se cruzam com a órbita de Mimas. Né? Então, teoricamente, seria uma região instável. Só que o que acontece é que o mecanismo de proteção ocorre de novo, porque agora é no apocento da partícula, novamente na região de máxima aproximação. E, além de tudo, Mimas tem uma órbita inclinada, o que também dificulta a colisão. Então, são resultados particulares e interessantes que podem ir no sentido de apoiar a ideia de que essas ressonâncias realmente contribuem para a estabilidade de muito longo período desses satélites, e elas não estão ali de passagem. Né? Essa seria a ideia. Esse aqui é outro caso que a gente estudou, Mimas Ante. Está aqui a corrotação, tanto no semi-eixo, no espaço de fase do semi-eixo, ou olhando a análise da excentricidade. Aqui está Metone, né? A posição dele para aquela data. E Metone tem uma curiosidade, olhando todos os ângulos de primeira ordem dessa ressonância, em grau 4, em excentricidade e inclinação, a gente vê 4 ângulos oscilando. Né? Isso, desde que eu comecei a estudar, eu vejo esses 4 ângulos oscilando. E não pode. Então, como a gente foi na busca, na tentativa de explicar essa libração simultânea de 4 ângulos, a gente viu no gráfico anterior que a ressonância é muito bem determinada, um vale com um ângulo só librando. Né? Então, a gente simplesmente faz a combinação daqueles 4 ângulos. Né? A gente, opa, estou me atrapalhando aqui. A gente pega esses 4 ângulos. Opa. Eu pego esses 4 ângulos aqui e escreve corretamente em termos das frequências fundamentais do sistema. As frequências fundamentais são a ressonância, que é o Psi1, que é a ressonância, e os ângulos seculares. Aí entra a questão da importância de olhar também os termos seculares. E quando a gente faz essa combinação, a gente vê aqui que esse ângulo delta var π, que é o movimento relativo dos pericentros, ele oscila por causa de um termo forçado, um forçamento secular devido a Mimas. E, com isso, a gente consegue explicar que esse efeito de forçamento é o responsável pelos ângulos librando, e a ressonância é muito bem definida, como qualquer outra ressonância, não tem nada de especial por causa disso, é um efeito que a gente costuma dizer um efeito cinemático. Né? Bom, partindo para as conclusões, eu fui muito breve nos exemplos, tem mais trabalhos sobre Aegeon, por exemplo, que é um satélite mais interior, né, que também tem arcos de anéis, e etc. e tal. Tem também a nossa investigação sobre os arcos de anéis. Essas ressonâncias determinadas, chamadas de corrotação e Lindblad, isso é uma conjectura, né, promovem regiões estáveis de estabilidade para esses pequenos corpos altamente perturbados naquelas regiões. Né? Isso, em 2010, num trabalho da EAU, eu fiz um trabalho para o Proceeding, que eu não sabia onde era a ressonância. E eu fiz um monte de simulação e, na maioria delas, os clones iam embora. Né?
Aí, a hora que você coloca dentro da ressonância, né? Na época eu não fiz isso, né? E isso aqui, pelo menos, numa escala dessa de tempo, não ocorre, né? E falando especificamente das ressonâncias, o ponto principal é que elas são bem definidas, essas 3 ressonâncias muito bem definidas. Esses sites, como eu falei, podem ser mapeados e estudados, e os seus domínios são separados por regiões caóticas, como a gente conhece em toda ressonância. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nelson. Perguntas, comentários? Nelson, mais uma curiosidade, eu acho que eu não entendi muito bem se para ter essas regiões para confinamento dos arcos, você precisa das 2 luas, ou se uma lua já provocaria esse confinamento? Boa pergunta. Os arcos pertencem às ressonâncias, junto com as luas, orbitais com as luas. Então, isso foi o nosso trabalho em 2021. A ressonância, ela é o sítio de confinamento de partículas, mas só ela não é suficiente. Tá? As partículas vão embora em 100 mil anos. De 100 a 1000 anos, dependendo do modelo que a gente faz. Tá? Falando puramente gravitacional, se você colocar força dissipativa, aí acho que é instantâneo. Né? Quase instantâneo. Aí a pergunta é, né? E o outro satélite, né? O pequeno? Pode ser, o que se discute bastante, tem trabalhos disso, nessa direção, é que esses arcos seriam mantidos por colisões com as pequenas luas. Então, seriam materiais sendo repostos. Né? Uma evidência disso, que eu li recentemente, é que os arcos de Netuno estão sofrendo variações de densidade, de albedo, né? De iluminação. Então, isso... Agora, esse é um problema difícil, eu não entrei nisso, não. Tá? Ok, mais alguém? Mais alguma pergunta? Nelson, você passou muito rápido, aquela hora que você coloca 4 ângulos librando, e aí você poderia explicar um pouquinho de novo? Posso. Quando a gente estuda a ressonância, a gente pega os ângulos ressonantes, né, e vê a variação temporal deles. Usualmente, você tem, né, aquilo que eu mostrei, né, no caso por exemplo, aqui, esse ângulo oscilando em torno de 0. Então, né, neste caso, a gente tem 4 ângulos librando. Tá? Se você pegar os dados do Horizons e fizer, você vai ver os 4 ângulos vibrando. Aqui é simulação numérica, se eu não me engano, simulação. E o que eu pensei em várias hipóteses no começo de como resolver o problema, né? Mas o que a gente faz é fixar a ressonância, né, e ver as outras componentes que estão envolvidas, porque isso aqui é uma série temporal, né? É uma composição de frequências. Então, vamos ver as frequências que estão aqui compostas. Ó, né? Quem são essas frequências? Né? E elas estão... As frequências estão aqui. Ó. Então, essa é uma frequência, aquela frequência rápida, e a outra frequência é secular. Né? Então, quando você faz um gráfico, aqui não está aqui, né? Quando você faz uma análise um gráfico polar, um gráfico parametrizado, o mais correto dessas soluções, quando você parametriza no plano XY, você vê que elas estão deslocadas, ou seja, elas não cruzam a origem, né?
Então, é um efeito de forçamento. Na realidade, seria, então, você tem o ângulo ressonante e a conclusão é que aquelas outros termos que dão esse deslocamento também estão librando. Eles estão... Sim, sim. Okay. Tá? Ô, Silvio. O que você chama de ressonância de Lindblad? A ressonância de Lindblad, ela... A linha de conjunção libra no pericentro da partícula. E a de corrotação no pericentro de Mimas, do perturbador. Esta é a nomenclatura dessas ressonâncias, né? Ressonância interna e externa. A Lindblad é externa. Tá? Mas isso são apenas nomenclaturas que são utilizadas para essas ressonâncias. Eu não me importei com isso quando eu fiz esse trabalho, no sentido não de desprezar, de fazer um trabalho de ver qual era o ângulo crítico, qual era o ângulo ressonante. E a Lindblad é na partícula, em que libra. Só isso. E essas três são de corrotação. Opa! Isso, é. Então, a diferença está aqui, né? Eu fixo a Psi1 e aqui é a Psi1 menos o delta Varp. Tá? Uma composição, e aí eu consigo determinar as outras. Ok. Bom, vamos agradecer novamente ao Nelson, então.